Converso com a agrônoma Mariângela Hungria da Cunha. Vamos falar sobre o papel da ciência brasileira no combate à fome. A Mariângela, que é pesquisadora da Embrapa Soja. Bom dia, Mariana. Bom dia, Você está aí em Londrina, Londrina, no Paraná. na chegada a Londrina, aí cortando o caminho aí, quando a gente vem de Assis, Marília Assis, aí a gente entra pelo canto ali, passa em frente à Embrapa Soja. Bom, Exato. primeiro, parabéns aí pelos 51 anos da Embrapa, pelo trabalho de vocês, pesquisadores da Embrapa. Eu sou um fã não só da Embrapa, mas de todas as instituições de pesquisa brasileira e principalmente, claro, por conta do nosso setor, das que são voltadas ao agronegócio. E quando eu penso em o papel da ciência brasileira no combate à fome, é o combate à fome no Brasil, é o combate à fome no mundo, e aí é que entra a tecnologia com equipamentos, desenvolvimento de novas cultivares e até melhoramento genético de alguns materiais para que sejam mais ricos em vitaminas, em ferro, enfim, que tenham um aproveitamento melhor na hora da alimentação, né? Certo. Então, nós hoje a gente está aqui para falar desse livro de segurança alimentar e nutricional, que nesse caso, né, também a gente sempre está lançando livros pela Embrapa, mas nesse caso lancei como membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, então essa academia olhou para mim e falou, né, você é agrônoma, naturalmente já pensa a produção de alimentos, né? Então você vai coordenar o grupo de trabalho sobre segurança alimentar, porque automaticamente as pessoas pensam que para ter segurança alimentar a gente precisa produzir alimentos. E era até, confesso que era boa parte da visão que eu tinha também. Então, eu estudei 3, 4 meses, procurei os maiores especialistas da área e vi que não, que na verdade a produção de alimentos é só lá um pouquinho, muito importante. Então, tem capítulos, são 18 capítulos, 41 autores, 23 instituições. Então, a gente aborda tudo isso, toda essa coisa fantástica que a gente conseguiu na agricultura brasileira, que era importadora de alimentos na década lá de 1960 e hoje está entre os maiores exportadores de alimentos, mas a agricultura familiar, que responde por 60% do que a gente come, e mostra também, né, esses desafios, como acabou de ser nessa reportagem da Embrapa, que a gente chegou nesse patamar incrível em 50 anos de pesquisa, mas se a gente não continuar investindo, a gente pode perder tudo em menos de 5 anos, porque nós temos os grandes desafios, principalmente dessas mudanças climáticas. Ô, Mas só... Mariângela, me permite colocar um pontinho aí para você que acho que vai te dar até mais suporte e mais base. Porque num determinado momento você falou, a produção de alimentos é só um pedacinho disso. E eu acho que isso vem corroborar, vem justificar uma notícia dessa semana através de uma tabulação de alguns dados do IBGE, do censo, onde diz que 1/4 da população brasileira não teve segurança alimentar, ou seja, não teve na mesa os alimentos que precisa para suprir suas necessidades de desgaste, qualidade de vida e saúde durante um dia. Então, eu estou falando de 1/4 da população brasileira. E números maiores ainda são registrados no norte e nordeste do país e também na área rural. E aí, eu depois de dar a notícia aqui, lógico que fiz a minha indagação. Falei, é um contrassenso. Como é que o Brasil, que fornece 25% do alimento para o mundo, né, tem uma miséria dessa? E aí a gente, às vezes, pula para os países da África e outros países em conflito, e a gente vê que os alimentos são enviados por ONGs e organizações, instituições e países, mas eles não chegam à população carente porque a distribuição é política. E aí eles não recebem porque estão numa determinada banda que não é
a banda que quem faz a distribuição ou recebe, mesmo que ela seja feita da maneira mais organizada e mais humanitária possível, essas pessoas acabam não recebendo. Então, os componentes dessa questão da alimentação não é só a produção, como você disse, né? Exato. O livro mostra bem claro isso, entendeu? Produzir, nós até temos produção de tudo que precisaria para alimentar a população brasileira, porque é dito que nós podemos alimentar hoje 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, como que pode? Mostra os dados da Rede Pensão, são 33 milhões de pessoas em insuficiência alimentar grave. Isso quer dizer que não sabe se vai ter um pão para comer durante o dia. Então, o livro mostra o que primeiro, que a fome é um problema de múltiplas causas. Então, ela exige múltiplas ciências e, principalmente, ela não vai poder ser resolvida por um único, tipo, produzir alimento. Não, ela tem que ser setor público, privado, terceiro setor, governamental. Por exemplo, governamental. Uma pessoa que não sabe se vai comer um pão por dia, ela não tem condição de entrar no mercado de trabalho. Ela precisa da ajuda do governo, esses programas, né, do governo, para tirar ela dessa situação. Exatamente. E aí poder entrar no mercado. Isso, e daí? Mas, tipo, quanto que você vai dar? Isso é mostrado no livro. Mas daí, quanto que você vai dar para essa pessoa? Não, toda uma ciência de números de economia, de socioeconomia, por exemplo, em 2020, foi determinado que seriam R$ 454. Então, todos os capítulos, eles pegam desde a nutrição, educação. Não é só comer também, a gente tem que criar uma nova geração que saiba se alimentar com saúde, com tudo. Nós precisamos investir na educação, porque nós comemos muito mal. Você sabia que nós comemos mal e existe gente que come pior ainda, e não é por falta de ter o alimento. Eu canso de ver, às vezes, as pessoas, estou no carro, na rua, dirigindo, vindo para o trabalho, as pessoas com pressa ou não vão ter tempo para isso ou para aquilo, passam numa vendinha qualquer perto, sei lá do Hospital São Paulo, vai ter que trabalhar o dia inteiro, compra um pacote de bolacha e 1 litro de refrigerante. E é o que ela vai comer durante todo o dia. Isso não está certo. Aí entra a questão da educação. E tem um outro ponto, Mariângela, que também é a questão do desperdício. Como se joga fora alimento no mundo. Há uns tempos atrás tinha a Fundação Ayrton Senna que ainda pegava os restos, resto mesmo, do CEAGESP e utilizava para fazer alimentação para pessoas, aí, creche, etc. e tal. Agora, tem uma padaria tem uma padaria que eu vou do lado de casa ali, que aí às vezes dá 8 horas da noite, eles começam a limpa para... Aí tudo que já está lá de empadinha, de pastel, de pedaço de pizza, joga no lixo. Aí, tá. Não, mas não pode dar porque se a pessoa passa mal, depois ela abre um processo. Mas tem que criar um órgão regulamentador que possa receber isso, analisar e dizer isso tem condições de ser utilizado 1 dia, 2 dias por tais e tais pessoas. Eu acho que Esse é um típico exemplo de que todo mundo tem que agir, todos os setores. Por exemplo, a gente tem as perdas, isso é mostrado no livro, e o desperdício. Então, você pega, por exemplo, as perdas, começa lá na produção, o que a gente perde no campo, depois o que a gente perde transportando, o que a gente perde por falta de conhecimento de como preparar e o que a gente joga no lixo, que é esse desperdício. Então, o Brasil é o 10º país no mundo de desperdício de alimentos. Olha que vergonha, se a gente aproveitasse isso, não ia ter ninguém passando fome. Então, mais uma vez, a ciência pode contribuir com tudo, mas todos os atores têm que agir juntos para acabar com isso. Frutas, a gente perde 70% das frutas. Olha que absurdo de número. São números alarmantes. Mas você chamou bem a atenção. O livro, ele chama para uma ação multidisciplinar, ou seja, de vários elementos, de vários tentáculos de um povo agindo em prol de um corpo, que é o que sustenta todos os tentáculos, no caso aí, a alimentação. E tem que ser porque, por exemplo, para fazer esse livro, você é uma das autoras, mas são 41 autores de 23 instituições. Ou seja, não dá para uma pessoa só entender por que é que tem tanta gente passando fome no Brasil e no mundo ainda, numa única solução. Produz alimento. Não, vai além, muito além.
A mensagem, por causa do seu público principal, que me deixou mais otimista, é a mensagem do agro, sabe, do grande agro. Porque nos meus grupos eu perguntava, o que a gente pode fazer? Todo mundo falava, não, nosso papel é só produzir e dar emprego. Não, existem iniciativas hoje, isso é mostrado em dois capítulos da Bung, via Fundação Bung, que mostra que ele tem que sair da casinha dele e agir no entorno. Tem que ser um agente multiplicador. Porque ele vai acabar se beneficiando. Por exemplo, grandes propriedades. A gente sabe hoje que abelhas polinizadoras aumentam até 30% a produção da soja. Mas o grande agricultor lá não vai criar abelha. Então, ele estimula as pequenas propriedades ao redor a terem essas abelhas, levarem as caixas, paga por isso, essas famílias também daí vão vender o mel, entende? Ele dá educação, por quê? Porque eu estou cansado de viajar nesse Brasil, eu vejo agricultor comprar trator lá de 3 milhões e não ter uma pessoa alfabetizada para mexer naquele painel. Então, ele precisa investir na educação, na agricultura familiar, para ter a comida na mesa dele. Maria Ângela, a ação é coletiva e a gente está deixando esse recado aqui porque não temos tempo, porque o seu livro ele tem todos esses aspectos e a gente não vai conseguir abordar no pouco tempo que a gente tem aqui da entrevista. E só para te justificar você. Esse exemplo que você deu das abelhas, outro dia mesmo eu fiz uma entrevista aqui com uma fundação, uma equipe que tem, e ela fomenta a criação de colmeias e de abelhas que depois são levadas para grandes plantações. E eu perguntei, e como é que vocês ganham? Vocês são remunerados por isso? Não. A gente fica com parte do mel e depois, ou parte da produção, que tem de aumento, e isso depois nós transformamos em produto, mercadoria, para reverter renda para a nossa fundação, para a gente continuar com as pesquisas e o incentivo. Então, é possível, tudo é possível. Vem cá. O nosso tempo... queria só falar, Rápido. Só falar que o livro está disponível. É isso que eu queria saber. De graça. Tá. Eu até mandei aí uma foto, pode ser pelo QR Code, mas se não der para passar aí, é só digita no Google. Aí, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá o livro e tá o QR Code. Gente, ó, pega a máquina, não é máquina fotográfica mais, pega o celular aí e fotografa. Se não entra lá no site, escreve Academia Brasileira de Ciências no Google, entra no site e tá lá. E realmente vale a pena, porque vai desde a pesquisa agropecuária até a comunicação, fake news, como a gente vai enfrentar tudo isso via ciência. Muito obrigado pela sua participação e por fomentar essa ideia aí de que acabar com a fome no mundo não é só produzir mais alimento, é uma ação multidisciplinar que exige diversos elementos, entidades de toda a sociedade propensas a realizar exatamente isso e trabalhando em conjunto. Na ação individual, como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, não faz mesmo e, nesse caso, também não vai fazer. Muito obrigado, Maria Ângela. Eu que agradeço a oportunidade. Bom final de semana e até breve. Parabéns pelo livro.